No programa de hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Cara, tem San Diego Comic Con, tem a Marvel caloteando aí os seus criadores, tem muito assunto, mas a gente começa falando sobre reparação histórica. Existem pessoas que estão no mundo para mudar o curso da humanidade, pessoas revolucionárias, caras que talvez no seu tempo, né, no momento onde eles tiveram seu brilhantismo, eles não foram exatamente muito bem reconhecidos pela sociedade. Um exemplo disso é Cristóvão Colombo, um cara que apresentou um novo caminho para as Índias e foi ridicularizado no seu tempo. Mas a parte boa é que os anos passam e a verdade ela prevalece. E agora foi a vez do mal afamado desenhista Rob Liefeld mostrar que estava correto. Ele que sempre foi muito criticado por sua visão revolucionária sobre a anatomia humana, ele conseguiu provar que não apenas estava correto, mas estava à frente do seu tempo. Tudo graças a Elon Musk, né, um dos homens mais ricos do mundo, que foi fotografado sem camisa na pose clássica do Capitão América lá do Rob Liefeld. E é claro que não demorou muito para o nosso querido Rob ir lá exibir a sua obra-prima nas redes sociais com muito orgulho e com uma legenda escrito "Eu te disse". A gente começa esse programa com San Diego Comic Con, mas antes eu tenho que te pedir para clicar no botão do like, que isso é muito importante pra gente falar sobre o Rob Liefeld, que é sempre legal. Também eu quero dizer que esse programa semanal, ultra informativo e mega elaborado, ele só existe graças a essas pessoas que estão aqui na tela e que não são tão fãs assim do desenhista Rob Liefeld. San Diego Comic Con. A gente começa falando sobre DC Comics, porque durante o painel de Dark Crisis, que ainda não tem um título oficial no Brasil, né, que é a nova saga da DC, eles revelaram algo que explodiu a cabeça dos leitores. Na verdade, o evento não se chama Dark Crisis, ele se chama Dark Crisis on Infinite Earths, ou seja, o mais novo evento da DC Comics é uma continuação da clássica crise lá de 1985, e só que nessa edição, o Pária, né, o vilão Pária, ele está tentando desfazer o lance lá das Infinitas Terras, né? Ele quer trazer as Infinitas Terras de volta, porque acho que todo mundo sabe disso, mas a crise nas Infinitas Terras original, ela foi uma correção de curso dentro da DC, porque ela eliminou aquele monte de terra e personagem alternativo. Então o plano do Pária é trazer isso de volta. Assim, eu tô realmente empolgado. Assim, já tava divertido de ler o Dark Crisis, mas agora tá mais empolgante ainda. E é interessante dizer que essa não foi a primeira vez que a DC fez uma brincadeira assim, né, de mudar o título de um quadrinho ao longo da publicação. Isso aconteceu com Countdown, por exemplo, né, que era o Contagem Regressiva, que depois os leitores acabaram descobrindo que era a contagem regressiva para a crise final. Então esse era o grande evento aí que estava se aproximando ali no universo DC. Ao longo da San Diego Comic Con também teve outras coisas legais. Ó. Por exemplo, a DC ela liberou o preview de Riddler Year One, né, o Charada Ano 1, que vai ter roteiro do Paul Dano, né, sim, o ator Paul Dano, que fez o Charada, ele vai estar escrevendo, né, os desenhos são do Stefan Subic, um nome impossível de pronunciar. Olha que legal isso aqui. Ó, aqui a gente tem, acredito que seja uma capa do Bill Sienkiewicz. Mais embaixo tem mais capas. Daqui a pouco a gente vai ter as páginas. Olha que legal, sério. Aí, olha só, esse quadro mais pintado. E aí a gente tem páginas do próprio quadrinho, né? Que eu achei bem legal que vocês podem ver que não tem muita cor aqui, né? Parece que talvez seja a forma do próprio Charada ver o mundo, né? O mundo não parece tão interessante. As coisas acabam ganhando cor quando ele talvez esteja fazendo ali o trabalho dele como incel, super ultra revolucionário. Olha aí, tem o Batman aparecendo, e aí ele também tem uma cor mais forte, né? Vocês podem ver que ele aparece muito mais na página, né? E aí a gente pode ver também como ele machucou a própria mão. Cara, eu tô empolgadaço, eu não faço ideia se o Paul Dano é um bom escritor, mas eu tô bem a fim de ler isso. Eu quero fazer um vídeo ainda só sobre a San Diego Comic Con. Então, no programa de hoje, eu meio que vou fazer um resumão, assim, de algumas coisas do que eu achei mais legal. Ó, por exemplo, o Jonathan Hickman, ele tá de volta pra Marvel, e em 2023... junto com o Valério Schmidt, ele vai fazer o Sandman pro universo Marvel. Cara, isso explodiu a cabeça de todo mundo, né? Tem essa frase aqui, né? O que acontece... É só um teaser, né? A gente não tem ideia do que tá acontecendo, mas olha só, o que acontece quando o The Powers That Be, né? Que seriam os poderosos, eles encontram a ordem natural das coisas. Uou! Né? E parece ser algo cósmico ali. O Hickman, ele participou desse painel, e ele disse isso, né? Que a ideia é que vai ser um Sandman no universo Marvel, mas obviamente não é o Sandman, mas a pegada de Sandman na Marvel. Eu não sei bem o que pode ser, né? Talvez o melhor chute que dá pra ter é que é algo relacionado ao Miracle Man, porque é um personagem que a Marvel tá com interesse realmente de trabalhar bastante, e eu acho que de repente pode ser algo, né? Porque se ele tá falando de Sandman, será que não é o Miracle Man que vai ter? Porque o Sandman na prática é uma jornada de redenção, então será que não é o Miracle Man que vai estar passando por essa mudança, né? E aprendendo alguma coisa?
Não sei. Eu só sei que se eu tiver certo, eu vou fazer que nem o Rob Liefeld e vou reaproveitar o trecho desse vídeo lá no futuro. Então um abraço aí, Vinícius do futuro. E pra encerrar essa mini cobertura da San Diego Comic Con, a gente tem os vencedores do Eisner, sim. Bom, primeiro assim, o grande destaque do Eisner foi a Fantagraphics. Na verdade não teve nenhuma editora assim que se destacou muito, mas eu acho que a Fantagraphics foi a que ganhou mais, ela ganhou 4 Eisners. A DC ficou em segundo, com 3. A Marvel não ganhou nenhum. Na verdade, tecnicamente a Marvel ganhou porque é aqueles Eisners compartilhados, né? Tipo, o colorista ganhou, mas aí o cara coloriu obra pra tudo que é editora. Mas então, individualmente a Marvel não ganhou nada e a DC conseguiu ganhar 3. Eu tinha que saber esconder mais a minha decepção, né, gente? Vamos lá, eu vou destacar algumas coisas que eu achei interessantes aqui. Olha só, primeiro, melhor one shot, né? Ganhou Wonder Woman, né, a história das Amazonas. Então a gente tem a Kelly Sue e o Phil Jimenez, que até fez um discurso muito, muito bacana. Melhor série contínua, o empate foi entre Bitterroot e Something's Killing the Children, que já foi publicado aqui no Brasil pela Devir. É um baita de um quadrinho. Eu acho que ele ficou em segundo entre os melhores do ano, aqui do canal no ano passado. Eu tô aqui editando o vídeo e eu acabei esquecendo de citar o caso do Asa Noturna, que eu acho que dá pra dizer que foi uma das grandes decepções aí de muitos leitores no Eisner, porque foi um quadrinho que teve 5 indicações ao todo, né? Melhor série contínua, melhor desenhista, enfim, vários prêmios. Ele teria a chance de ganhar em várias categorias e não levou basicamente nada. Mas quem lidou muito bem com essa frustração foi o Bruno Redondo, o desenhista, que foi lá e colocou no Twitter, né, na bio dele do Twitter, perdedor de múltiplos Eisner Awards, né? Então, mas é uma série que, pô, querendo ou não, né, chegar em 5 indicações é um baita de um feito, né? E eu não vou comentar mais nada pra não levantar o hate aí dos fãs da Asa Noturna. Forte abraço, eu avisei. É isso. Bill Raio Beta perdeu, eu tava com bastante expectativa. Ganhou, na verdade, o The Good Asian. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ao mesmo tempo, o Tom King também perdeu, né? Isso aqui é a Bilkis. A gente tava com bastante expectativa pra Supergirl, mas ela acabou não ganhando. Melhor série nova, ó, The Nice House on the Lake, do James Tynion. Cara, o James Tynion é outro grande vencedor aí desse Eisner. Aí se a gente descer um pouco mais, a gente vai pra melhor publicação de humor, com Not All Robots. Olha aí, Mike Deodato Jr., brasileiro ganhando o Eisner, né? O Not All Robots, né? O Nem Todo Robô, foi publicado aqui no Brasil pela Comic Zone. Depois a gente tem melhor antologia, e eu tava com expectativa pro Superman, que é legal, mas acabou não levando. Melhor trabalho baseado em fatos. Olha só, a gente tem muitas publicações. Ó. Tem a Odisseia de Hakim, que já foi publicada aqui no Brasil. Tem Orwell, que também já foi publicada pela Arkside. Mas quem levou foi um quadrinho da editora Conrad, que é O Partido dos Panteras Negras. Certo? Ela foi esse quadrinho que acabou levando aí o prêmio Eisner. Ó, mais embaixo a gente tem o melhor álbum gráfico, que acabou levando Monsters, do Barry Windsor Smith, que vai ter vídeo essa semana aqui no canal. Vai ter um vídeo, né? Eu tenho a edição norte-americana. Mas, cara, olha só, Balada para Sofia. Na prática, esse foi um quadrinho que teve 4 indicações, acho que muita gente estava nessa expectativa, né? Tinha melhor álbum gráfico, melhor desenhista, e não levou nada, né? Foi uma surpresa aí do Eisner. Melhor republicação, olha aí, o American Gods, do New Game ali, pela Dark Horse. Melhor adaptação para outra mídia, ó, George Orwell, 1984. Ah, olha só, brasileiro ganhando o Eisner, que beleza. O Fido Nest é o autor, né, dessa adaptação de 1984, que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, né, dá pra achar bem barato na Amazon. Melhor publicação norte-americana, né, para material internacional, então a gente tinha a Balada para Sofia, mas acabou levando The Shadow of a Man. E aí, publicação da Ásia, ganhou Love Sickness, do Junji Ito. E olha aí, melhor escritor, a gente tem James Tynion. Cara, não tem mais nem graça concorrer com James Tynion. Depois, melhor artista e desenhista, ganhou o Barry Windsor Smith, com Monsters, que é muito justo. Cara, o trabalho dele em Monsters é absurdo. Melhor desenhista, né, arte finalista, a gente tem o Phil Jimenez, pela história da Mulher Maravilha, As Amazonas. Melhor desenhista. E aí mais embaixo a gente tem melhor letreiramento, com o Barry Windsor Smith de novo, com Monsters, né, então esse é o terceiro aí da Fantagraphics. E eu acho que era isso. Ah não, pera, olha só, tem uma situação engraçada. Vocês lembram que há alguns meses, aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre um cara que é um escritor que disse ter lido todos os quadrinhos publicados pela Marvel, tipo 27 mil HQs, para fazer um livro organizando toda essa cronologia e os principais fatos. Então, a gente zoou bastante, né? Ah, impossível o cara ter lido 27 mil, nada a ver, né? Que bobagem. Pois é, ele se chama Douglas Wolk,
e acabou de ganhar o Eisner por melhor trabalho relacionado livro, né, relacionado a quadrinhos, com All of the Marvels. Então assim, talvez ele realmente tenha lido, né, os 27 mil. Vamos agora para uma sequência de notícias rápidas. Olha aí, a gente tem primeiro uma pré-venda cancelada no Brasil. Sim, você fã que estava muito empolgado para ler Enigma, do Peter Milligan, com Duncan Fregredo, né, um gibi ali dos anos 90, que foi publicado originalmente pela Vertigo. Pois é, então, a editora Mitos, ela cancelou a pré-venda. Os leitores receberam um e-mail dizendo que a pré-venda estava, né, pausada indefinidamente. Então, eles receberiam o dinheiro de volta. A gente teve também o FIC, anunciando a vinda da Chloé Cruchadet, né, francesa, autora do Degenerado, que é um quadrinho excelente. Então ela vai estar aqui no Brasil entre os dias 3 e 7 de agosto. Também a gente teve o anúncio do Fim de O Único e o Eterno, que vai acabar na edição 30 em outubro, lá nos Estados Unidos. Se você não está sabendo, essa manga aqui que está sendo publicada atualmente aqui no Brasil pela Hyperion Comics, do meu querido amigo Levi Trindade, você vai acabar na edição número 30, e são 6 edições por encadernado. Então 5 volumes, olha aí, 5 volumes e acaba aí O Único e o Eterno. A gente teve também a Aleph, anunciando que vai lançar os livros do Alan Moore. Um deles é o Illuminations, que é uma coletânea de contos, e outro é o Long London, que é uma série de 5 livros. Mas nenhuma dessas publicações foi lançada nem lá fora, né? Então ainda vai demorar um tempo para sair por aqui. E para terminar, a gente tem um projeto muito legal no Catarse, que está nos seus últimos dias, que é o Abaddon. Sim, a mesma galera lá do VHS, que foi um baita de um sucesso, agora apresenta uma antologia de horror e suspense sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Se você não está sabendo, Abaddon, em hebraico, significa destruição ou destruidor. Então fica aí essa informação super cultural e o link aqui embaixo do Catarse para tu ir lá e apoiar esse projeto. Tá, a gente acaba esse programa falando sobre a matemática da Marvel, que não tá batendo, tá? Não tá batendo. Olha só, então essa matéria do Hollywood Reporter, ela revelou, né, como funcionam aí a questão do pagamento da Marvel para os quadrinistas que criaram os personagens lá originalmente. Cara, até olha que viagem a imagem. Vocês vão entender porque que essa imagem é engraçada, né? Mas olha só, ela começa com 25 mil e acaba com tipo 6 mil e tá ali a personagem tipo, what the fuck? Então, a polêmica toda ela surgiu por conta da personagem Yelena Belova, que apareceu lá na Viúva Negra, né? É um personagem coadjuvante e que foi originalmente criada pela Davin Grayson e pelo J.G. Jones. Então, originalmente, o acordo dos dois dizia que eles receberiam $25 mil por uma aparição da Yelena. Só que eles não receberam isso. Na verdade, eles receberam $5 mil. E, cara, a coisa vai bem longe. Ó. Hoje, aqui vocês vão ser apresentados as engrenagens do universo Marvel. E isso talvez não seja muito legal. Porque tá todo mundo super empolgado com anúncios e guerras secretas e tudo mais. E a gente tem a parte meio suja. É tipo salsicha. É muito bom, mas não é muito legal quando tu descobre como é que ela é feita. Mas olha só que interessante. Primeiro que eles acabaram descobrindo que, na prática, os criadores eles não receberiam os 25 mil. Na verdade, cada um, teoricamente, receberia 12.500. Porque esse valor ele é dividido entre os dois criadores. E o acordo é o seguinte, olha só, eles assinaram esse acordo em 2007. São 25 mil por aparição em filme, 2 mil por episódio de TV com mais de 30 minutos, né? E 1.000 caso o episódio seja menos. Olha só, tem pagamento até para action figure, né? Eles ganham 5 mil por um boneco, né, num ano, 10 mil por 2 e 25 mil por 3 ou mais. Ao mesmo tempo, eles podem receber um máximo de 30 mil por videogame, sim, caso saia um jogo aí que tenha personagem. Mas esse parágrafo aqui, ele me chamou muita atenção, porque a Marvel tem um esquema também, que é de aparições especiais, né, que é o cameo dentro do filme. Então, o Soldado Invernal em Capitão América Guerra Civil, por mais que ele seja central dentro da trama e muito, muito relevante, ele é considerado participação especial, porque ele atuou em menos de 15% do filme. Foram só 22 minutos, né, sendo que o filme tem 2 horas e 28. Então os quadrinistas vão receber um valor menor pela participação dele. Agora tá, mas a coisa vai ficar mais assustadora aqui na parte final. Segundo algumas fontes do The Hollywood Reporter, né, os autores da matéria, dizem que muitas vezes é mais interessante para o autor não assinar nada com a Marvel, porque existem acordos onde eles podem pagar o que eles quiserem pelo uso do personagem e tu não tem o direito de falar sobre isso. Mas o cara que ficou muito triste com essa situação é o Joey Casey, que é um dos roteiristas mais importantes aí do Deadpool, né? Foi o cara que definiu o Deadpool que a gente conhece hoje, que foi pro cinema e tudo mais. Então, ele também criou a América Chaves, que apareceu ali no Multiverso da Loucura, e ele não recebeu nada, né? Segundo a matéria, ele negou, né? Ele falou, cara,
5 mil dólares, né, que é o pagamento padrão da Marvel, não faz o mínimo de sentido. E é nesse clima de injustiça de uma grande corporação que a gente termina esse ou não, né? De repente tu tem uma opinião diferente, né? Eu tenho um amigo que ele é a favor da criação livre de personagens e que não existem royalties nem nada e que todo mundo pode fazer o que quiser. Tem um comentário aqui embaixo, é muito importante. Uma boa semana pra todo mundo e até breve, tá? Tchau, tchau.